Olá, gente! Boa tarde! Estamos entrando aí para nossa escola. Falamos de relacionamento. Quero que você convide aí seus amigos e vamos bater um papo a respeito de relacionamento. Conforme a minha frase, relacionamento sempre vem antes de casamento. Não tem como você construir primeiro o casamento sem você construir o relacionamento. São esses relacionamentos que nos faz viver uma vida a dois. Eu quero convidar você para estar conosco nesta tarde, falando de casamento, e hoje eu quero ler o texto da palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 30. Então vamos lá, vamos começando, porque Deus vai fazer o que Ele programou para fazer. O texto de Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 18 e 19, fala algo extraordinário. Salomão sempre traz uma revelação a respeito de relacionamento, de vida, de comunhão. E tem algo aqui que eu gostei, que é uma das grandes revelações de Salomão, quando ele fala a respeito das coisas que impressionam ele. E ele diz o seguinte, no versículo 18 de Provérbios, capítulo 30, versículo 18. Há três coisas misteriosas demais para mim, a quarta nem consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Engraçado que ele fala sobre coisas misteriosas. E ele diz que há três coisas que são demais para ele, mas a quarta ele não consegue entender. E nós entendemos que Salomão ele tinha uma dificuldade, ele tinha sabedoria para escrever, tinha sabedoria para muita coisa, mas ele teve dificuldade em se relacionar. Tanto que ele tinha muito mais mulheres do que o que ele necessitava. Ele estava além daquilo que Deus havia dito para ele que ele precisava ter para que ele pudesse ter uma vida saudável dentro dos seus próprios relacionamentos. Mas nós percebemos que só rainha ele tinha mais de 80, e fora as 300 concubinas e as virgens, que eram inúmeras. Mas ele faz uma declaração muito importante quando ele diz assim: mas tem uma que essa é a minha amada. Talvez depois dele testar muito sobre relacionamento, ele estava com dificuldade de ter um bom casamento. E como eu falo sempre, e faz parte do livro que eu estou procurado escrever sobre relacionamento vem antes de casamento, eu quero mostrar para você algumas coisas que muitas das vezes a gente não entende. Por exemplo, o significado da palavra ou do casamento em si. Casamento ele tem um significado, e esse significado é muito importante para as pessoas aprenderem, porque você não pode ter um bom relacionamento quando você não entende o que é um casamento. Então, o casamento, dentro do significado natural, faz parte tem um grande desafio, e o ponto que nos leva a entender o casamento é que o casamento ele é feito por um acordo. Nunca haverá um casamento sem
se ter um acordo. Às vezes as pessoas, elas não conseguem perceber que não dá para se relacionar quando não há uma concordância. Então relacionamento vem antes de casamento. Todo relacionamento vai vir antes. E por ele vir antes, se você não entender o que vem logo depois do relacionamento, por exemplo, jovens que se conhecem, amigos, eles começam a se relacionar. Depois vem o casamento. Depois é que vem o casamento. Então, o relacionamento, ele nasce primeiro. A amizade vem antes. O relacionamento vem da amizade. A sociedade, o relacionamento vem antes da sociedade. O casamento, o relacionamento vem antes do casamento. E quando a pessoa não entende que o casamento está relacionado a acordos, eles vão ter dificuldade em se relacionar. Por quê? A melhor definição para casamento também é chamado de matrimônio. Casamento é um matrimônio. Matrimônio, por sua vez, é a união reconhecida socialmente ou ritualmente quando duas pessoas se conhecem e desejam permanecer junto. Matrimônio é o que mais Deus diz a respeito, porque está dentro de um rito, quando na verdade o casamento está dentro de um relacionamento. E aí nós vamos ver muitos versículos bíblicos que podem trazer algumas definições de casamento, quando Deus diz que o casamento é uma santa aliança diante deles. A paz, Crediane. Casamento é, de fato, uma união, uma aliança diante de Deus. Vem aí então a definição para casamento. Mas se o relacionamento não começar, não se constrói casamento. Eu falei aqui na nossa primeira aula que todo relacionamento tem combustível, porque relacionamento é flex, ele precisa ter seus combustíveis. E nós entendemos que relacionamento vem de conversa, relacionamento vem de afeto, vem de carinho, relacionamento vem de muitas coisas. E às vezes o que nós percebemos é que as pessoas não estão entendendo que por o casamento exigir um acordo, eles vivem muito aquém dessa situação, porque alguns vêm com suas crenças, e eu já falei isso em algumas aulas conjugais, né, algumas palestras para casados, que eu falei que o grande problema hoje é que uma mulher que vem de uma família onde ela aprendeu como a mãe se comportava com o marido, e o marido, o filho, o homem, aprendeu como o pai se comportava com a mulher. Quando eles vão para o casamento, eles, infelizmente, alguns deles, eles começam a praticar as mesmas coisas que eles viram dentro dos seus relacionamentos, dentro dessa questão de o que ele viu, copiou e trouxe para o casamento. O que o outro viu, copiou e trouxe para o casamento. Com isso, as pessoas que estão entrando dentro do casamento acham que o casamento deles tem que ser como os pais viveram, quando na verdade o casamento é feito pelo relacionamento que eles criaram e formaram ao longo do seu namoro, ao longo da daquele período de se conhecer. Então, sem um relacionamento, nunca vai se ter um casamento. Sem um relacionamento, e às vezes as pessoas confundem, eles fazem do casamento deles muito mais um relacionamento de namoro, outros fazem do seu casamento um relacionamento de amigos, outros fazem do seu casamento um relacionamento de sócios,
outros fazem, então defina para mim esse nível de relacionamento. Por exemplo, tem pessoas que estão casadas como sócios, relacionamento de sócios. Por quê? Porque eles estão casados apenas para dividir as dívidas, para compartilhar os bens, para construir bens e não para construir casamento. As pessoas que se relacionam como sócios, elas estão se relacionando apenas para os bens que eles podem construir, mas não para a sua vida mútua. Então esse relacionamento, esse casamento é muito mais uma sociedade do que um casamento, porque eles trabalham apenas para manter os seus bens e construir os bens. Ela trabalha igual uma condenada, ele trabalha igual um condenado, e os dois ficam trabalhando para construir bens. Para construir bens, eles não conseguem construir eles mesmos dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Aqueles que trabalham o casamento como um relacionamento de amizade são aqueles que passam o tempo todo conversando e você sabe que um amigo que se relaciona com outro amigo, eles não fazem sexo. Então, tem pessoas que podem estar dentro do casamento que eles não estão ali por causa da prática ou daquilo que realmente sela ou aquilo que realmente é a aliança do matrimônio, que vem a partir do sexo, quando os dois se tornam uma só carne, quando os dois se tornam amantes um do outro. Mas aí eles não se importam com isso, porque talvez eles tenham alguns traumas e eles vivem a vida como amigos, e eles não fazem um casamento, porque casamento não tem que ser feito com relacionamento de amigos. Casamento tem que ser feito com relacionamento de casados. E de casados está em criar acordos, não só acordos emocionais, mas também acordos físicos, acordos que vai gerar um relacionamento e um verdadeiro casamento. Tem pessoas que estão fazendo do seu casamento um relacionamento de rivais, de inimigos, né? Que eles trabalham, o relacionamento deles é sempre de intrigas, de brigas, de discussões. E aí a pessoa pergunta, mas eu estou casado. Não. Você pode estar tendo um relacionamento, porque o relacionamento de casado não está dentro desse parâmetro de inimigo. Relacionamento com inimigo não tem nada a ver com relacionamento de casal, de casado. As pessoas, elas têm que entender que o relacionamento de casado não tem a ver com relacionamento entre amigos ou entre pessoas que têm suas intrigas, de brigas, de contendas. E o que nós vemos é que muitas pessoas, elas acabam se envolvendo de alguma forma com esse tipo de relacionamento que vai trazer para ela uma desordem, um desconforto, ao ponto dessa pessoa viver e ela diz, não, mas meu casamento está ruim, mas eu estou casado. Não, você não está casado, porque o relacionamento vem antes do casamento. O relacionamento é que define se você está tendo um casamento ou uma sociedade, ou uma briga, ou uma intriga, ou qualquer outra coisa, menos casamento. Como eu estou falando, primeiro ponto, sobre o significado do casamento, que é estar de acordo, existe um ditado que diz que como duas pessoas podem viajar juntas, indo para o mesmo lugar, se as duas não concordam com o seu destino, como duas pessoas, elas podem de alguma forma fazer uma viagem se elas não concordam com o destino. O que vai acabar é uma indo para um lugar e a outra indo para outro. Porque se não houver um acordo de destino, e qual é essa questão dentro do relacionamento do casal? É que o casal tem que estar de acordo com o destino que vai levar ao seu casamento. Se o cara quer ser feliz,
o destino dele é felicidade. Se a mulher quer ser feliz, o destino dela é felicidade. Então os dois compram a passagem para o mesmo destino. E qual é o destino que eles estão indo? Eles estão indo para a felicidade. Se o casal, eles querem viver uma vida alegre, uma vida bem vivida, esse é o destino. Então eles fazem o seu acordo, e com o acordo que eles fazem, eles podem agora comprar passagem junto para o mesmo destino e para o mesmo lugar chamado alegria. Quando eles não conseguem fazer um acordo de qual destino eles desejam ir, eles simplesmente não têm casamento, eles têm uma rivalidade. Relacionamento de rivais sempre é relacionamento onde as pessoas estão buscando cada um seus próprios interesses e numa corda, onde, num cabo de guerra, onde um puxa para o lado, outro puxa para o outro, mas eles dizem, não, mas nós estamos casados. Não, vocês estão em um relacionamento de rivais. Os rivais são que se relacionam assim. E por os rivais se relacionarem assim, eles não chegam ao destino. O destino deles nunca serão alcançados. No passado, tem muitas pessoas que têm problema em relação ao seu casamento por causa do passado que ela está vivendo. Tem algumas que estão ancoradas em alguns membros da família, que estão com opiniões que foi formada pelo alguém da família, por alguém que de alguma forma interferiu ou aconselhou. Por exemplo, eu encontrei uma senhora nessa minha caminhada, ela até perguntou para mim, apóstolo, por que os padres falam muito bem do casamento se eles não são casados? Aí eu disse para ela, é porque eles ouvem tanta gente que vai pedir conselho de casamento, que vai fazer reclamações, que ele descobre que casamento ele é difícil de ser criado quando não se constrói o relacionamento correto. Então, eu volto a dizer que essa é a minha máxima do livro, relacionamento vem primeiro do que casamento, que eu estou tratando justamente isso, que as coisas elas vêm antes, relacionamento vem antes. Então quando ela perguntou para mim, mas o que é que eu faço, porque meu casamento está difícil, e o que eu estou vendo é que eu estou vivendo a mesma vida da minha mãe, e minha mãe tinha razão quando ela disse que o cara que eu ia casar não ia me fazer feliz, eu estou me sentindo infeliz. Aí eu falei para ela, será que você ainda não entendeu que o relacionamento que a sua mãe teve com o pai é diferente do relacionamento que você tem que criar com o seu cônjuge? Que você precisa ter uma orientação para perceber que você pode ser melhor no casamento do que sua mãe, você pode ser melhor do que o seu marido, pode ser melhor do que o seu pai. E quando é que isso vai se tornar uma realidade? Quando você pegar o seu casamento e transformar ele em um relacionamento. Definir que tipo de relacionamento é importante. As perguntas bem fundamental quer casar comigo? Alguém sempre faz a pergunta. Aí você responde, afinal de contas, você quer casar comigo? Aí você vai dizer, eu concordo, quero. Você faz um acordo. Então, quando você faz um acordo, você está dizendo, tanto o homem quanto a mulher, está dizendo, para você casar comigo, você vai ter que concordar com algumas coisas, e eu vou ter que concordar com algumas coisas suas. Aí entra o segundo ponto do relacionamento, do que significa casamento, que o segundo ponto é abrir mão do seu egoísmo. Não tem
Ah, eu quero casar com você. Você quer casar comigo? Você quer ser meu parceiro? Nós devemos concordar. Vamos discordar algumas vezes, mas você tem que me amar ao ponto de olhar para as minhas discordâncias a respeito do seu ponto de vista e não deixar que essa discórdia venha te ferir ou ferir o nosso acordo ou quebrar o nosso acordo. Quando o casal ele não consegue gerar acordo, quando eles não conseguem discordar com amor, discordar com felicidade, o que vai acontecer ao longo prazo? O casamento vai fracassar. Por quê? Segundo ponto do casamento, do relacionamento casamento. Abrir mão de ser egoísta. Abrir mão de achar que só você precisa ser conhecida ou as suas necessidades, só as suas necessidades têm que ser conhecidas. Depois que a gente casa, você vai perceber que muitas coisas são mais difíceis do que parecia no namoro, porque a maioria de nós temos que se tornar, você vai deixar de ser eu para se tornar nós. E quando o casamento significa eu, esse casamento egoísta, esse relacionamento egoísta, quando o seu casamento se relaciona e começa a ser nós, esse casamento é um casamento que está começando a ter corpo de relacionamento. Então, casamento não é eu, casamento é nós. Relacionamento não é eu, relacionamento é nós. Mas as pessoas, elas querem fazer do casamento eu. E quando elas querem fazer do casamento eu, elas deixam de encontrar o casamento nós. O casamento nós, ele é encontrado quando nós abrimos mão do egoísmo. Quando nós abrimos mão de querermos ser só nós, só eu, para sermos nós. Por isso que a Bíblia diz que o coração, quando alguém casa, ele se torna uma só carne, porque eles deixam de ser eu e eles passam a ser nós. Se em seus dias de solteiro você fez muitas coisas pelos seus próprios planos, você ia para onde você queria, você basicamente se tomava as suas decisões sozinho de acordo com seus próprios desejos e vontade. Quando você entra no relacionamento chamado casamento, você vai ter que trazer esse relacionamento para nós. Agora não vai ser eu, agora vai ser nós. Quando esse sentido é mudado, quando essas opiniões de fazer um casamento eu, para transformar em um casamento nós, isso vem quando você casa e você olha para o seu cônjuge e considera ele tão especial quanto você. Você considera ele tão importante quanto você. Você começa a olhar para ele, isso é relacionamento de casados. Não é relacionamento de amigos. Não é relacionamento de sócio. Não é relacionamento saiu agora da mente, dos conflitos, de inimigos. Então, quando o casamento acontece, você tem que começar a considerar que a sua mesa não é mais com seu prato, agora tem que ter dois, porque somos nós. O seu guarda-roupa já não é mais o seu, é o nosso. Então o guarda-roupa já é dos dois. A cama já não é sua, a cama é nossa. Porque esses são relacionamentos que fazem casamentos. Casamento é feito com esse relacionamento. Então as pessoas que não entendem que o relacionamento é feito com nós e não com eu,
Aí ela vai ter que entender que a cama dela agora não é só dela, ela tem que dividir. Já você percebe que no relacionamento de amizade, de sócio, não tem cama. No relacionamento de sócio, de amigos, de rivais, essa é a palavra que faltou da outra vez, de rivais, não está apenas está apenas no seu relacionamento dia a dia. Não tem cama, não tem guarda-roupa, não tem 2 pratos quando vai jantar, quando vai comer. Então é importante você entender que o relacionamento de casal envolve nós e não mais eu. Você pode se relacionar com amigos e continuar sendo eu. Você pode abrir uma sociedade e continuar sendo eu. Você pode continuar sendo rival de alguém, sendo você mesmo. Mas quando você casa, você vai ter que abandonar o seu eu para ser nós. Só desta forma, a pessoa está criando realmente um relacionamento que o levará ao casamento. Se ela não fizer isso, ela não está fazendo casamento, relacionamento de casamento, mas fazendo relacionamento de sócio, de rivais, de amigos, mas não de casais. O casamento, ele não pode ser egoísta, porque ele tem que ter uma finalidade. O casamento funciona melhor quando nós proporcionamos ao cônjuge uma satisfação não só emocional, espiritual, mas físico. Quando não há um relacionamento conjugal, espiritual e físico, não há casamento. Casamento exige 3 combustíveis: espirituais, emocional e físico. Quando você vai para o relacionamento entre amigos, é emocional e espiritual, porque não físico. Quando você vai para o relacionamento entre rivais, aí então é só o emocional. Mas quando você vai para sócio, é só o emocional e o material, aí entra o material. Mas o casamento não, o relacionamento do casamento tem que trazer satisfação para os dois, não só emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Quando as pessoas não conseguem ser espiritualmente satisfeitas dentro do casamento, quando elas não conseguem serem fisicamente felizes dentro do casamento, quando elas não conseguem serem emocionalmente felizes dentro do casamento, elas não estão se relacionando no quesito casamento. Quando nós vamos olhar, tem algumas filosofias a respeito de casamento, que tem alguns que falam que 50% do casamento é conduzido através de realizações e comportamentos. 50% do casamento é conduzido por realizações e contentamento. Então, quando você olha para um casamento, isso é uma filosofia, realizações e contentamento, que são 2 áreas das quais eu falei para você, realizações físicas, contentamento emocional. Só que eu coloquei o espiritual para sair do contexto do casamento no nível da filosofia. Quando se trata de descobrirmos o verdadeiro significado do relacionamento para o casamento, você tem que entender que tem uma coisa: é tudo ou nada. O casamento tem que ser as pessoas têm que entrar para tudo ou nada. É diferente de uma amizade, porque uma amizade você não entra para tudo. Porque quando você entra dentro do casamento, você tem que entrar para arrebentar. Você tem que entrar para ser. Você tem que entrar para fazer a outra pessoa feliz.
Então tem pessoas que não entenderam que ainda não entraram no casamento porque não entrou com tudo. Tem que entrar com tudo, afinal de contas, agora a outra pessoa é parte do seu corpo e você é parte do corpo da outra pessoa. Então vocês têm que entender que vocês trabalham por tudo, por tudo. Quando as pessoas não entendem que o casamento é feito quando nós entramos com tudo, aí não vai haver casamento. Não, porque o relacionamento que faz casamento não tem nada a ver com ficar com reserva, guardando um pouquinho para depois. Casamento, o casal tem que se doar o tempo todo, doando-se tudo deles. Doando tudo, a atenção, o amor, o afeto, o carinho, tudo. Tem que se dar tudo. E às vezes, as pessoas que estão tentando fazer um casamento, que não tem um relacionamento de casado, eles estão apenas oferecendo aquilo que ele acha que deve dar. Eu vou dar apenas o que eu acho que ele merece. Então isso não é casamento, isso aí é relacionamento de rivais. Relacionamento de rivais a gente luta aos poucos, vai consumindo o outro aos poucos. Relacionamento de amigos a gente dá porções pequenas. Relacionamento de sócio a gente dá algumas porções daquilo que representa o casamento. Então, quando você entra para o relacionamento chamado casamento, você tem que entrar pelo caminho do ser tudo para outra pessoa. Porque esse é o relacionamento que faz um casamento. Esse é o relacionamento que faz uma pessoa estar dentro de um casamento. Se você não aprende a dar tudo, você não se relaciona como casado, você se relaciona como amigo. Por isso que eu estou falando que relacionamento vem antes de casamento. A gente tem que aprender o que o relacionamento faz, porque os relacionamentos constroem o casamento. Uma outra coisa se um de vocês estão dando tudo e o outro está apenas dando um pouco ou metade, você pode precisar de ajuda para encontrar um equilíbrio na energia que você está gastando. Imagine, o homem dá tudo de amor, tudo de paixão, tudo que ele pode dar para gerar um relacionamento, e o outro fica com doses pequenas, a conta-gotas. Agora imagine como é que fica isso. Não tem como se ter um casamento quando as pessoas estão criando um relacionamento onde eles não entraram para dar tudo. Tem que se dar tudo. Amém? Meu amigo Fernando, família, meu maior patrimônio. Deus abençoe. Quando nós olhamos para o casamento, o relacionamento do casamento exige tudo dos dois, e não tudo de um e metade do outro. Quando o casamento é tudo de um, o outro está gastando muita energia. E por ele gastar muita energia, ele vai ter que estar o tempo todo buscando equilíbrio para que ele consiga manter o relacionamento. Mas quando o casal, eles entram para tudo, eles entram no acordo para tudo, e tudo que eles fazem é para tudo que eles sonham, aí eles constroem o seu casamento. Não tem como alguém tentar chegar a dizer: mas o meu é bom. Não, o seu não é bom. O bom é aquele que você olha e você percebe que os dois se completam de fato. Existe, sim, dentro do casamento, um lado que alguém vai ser mais feliz e o outro menos feliz. Mas por quê? Porque aí entra o que eu falei da lei do acordo, quando você tem que entender que quando você entra no casamento, vai ter coisas que você vai ter que fazer acordo, tem hora que você vai ter que ignorar e tem horas que você vai ter que concordar. De alguma forma haverá um desequilíbrio, mas isso não pode ser gritante
ao ponto de um estar em uma super felicidade e o outro numa super tristeza. Os dois têm que haver, isso aqui, equilíbrio. Eu concordo, discordo, discordo, e assim sucessivamente. Então, casamento é feito, relacionamento, casamento é feito com tudo que a pessoa possa dar. Uma outra coisa que significa relacionamento e casamento é quando eles se tornam um. Já falei em alguns artigos anteriores, né? Alguns pontos anteriores, que o significado do casamento é se tornar um. Uma outra faceta do mais verdadeiro significado do casamento é quando os dois são um e sai da ilusão de uma vida que não está relacionada a uma vida a dois. Então, o casamento, ele não pode sair desse nível. Nível relacionamento de casamento é feito com dois corpos se tornam um só. Quando os dois se tornam um, aí então há um casamento. Mas quando os dois lutam para um ser do outro, não há casamento. Casamento, aí há o que eu falei anteriormente, e quer dizer para você que essa palavra só vai ficar até a meia-noite, e depois ela vai sair do meu, eu vou tirar ela, e ela não vai ficar dentro do story aí do Instagram. Então ela só vai estar até meia-noite do dia de hoje, e depois ela vai para uma sala de aula, porque eu estou dando para você parte do meu livro chamado Relacionamento Vem Antes de Casamento. Então olha só, é necessário entender que quando nós nos tornamos um, essa fusão de duas vidas que nivela os dois indivíduos, que faz as coisas óbvias e as coisas físicas, onde há intimidade sexual, onde cria-se laços profundos, aí o casamento se torna de fato um casamento. Quando não só fisicamente, sexualmente, intimamente, os dois estão consumindo tudo aquilo que o relacionamento do casamento exige. Eu falei aqui, não tem como você dizer que está casado se vocês dormem em cama separada. Porque aí não é relacionamento de casamento, isso é relacionamento de amigos. Amigos não dormem na mesma cama. Todos os dias não. Uma vez ou outra, por causa de uma viagem, vai dormir na casa do amigo e tal, aí tudo bem. Mas olha, casamento é nós e não eu. Então essa fusão entre duas pessoas com temperamentos diferentes, com crenças diferentes, com ideias diferentes, mas que eles têm que, pelo menos, quando chegar na fusão das coisas óbvias do casamento, que é o sexo, eles não estão pensando se eles são diferentes. Porque os seus pais podem ter tido um relacionamento difícil por causa da forma, dos padrões que um havia estabelecido a respeito do que é casamento. Mas olha, você precisa entender que dentro do casamento, a única forma de nós nos relacionarmos é quando os padrões da intimidade eles estão estabelecidos dentro desse casamento. É quando nós nos tornamos uma só carne. Esse é o terceiro ponto que eu estou trabalhando sobre o casamento. E uma outra coisa dentro desse ser uma só carne, que este é o propósito mais importante do casamento, é ser um, é o que Jesus disse: deixará o teu pai e tua mãe, se unirá a uma mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então, algumas coisas têm que ser tiradas. Ah, não, mas eu tenho uma ideia melhor e tal. Não, então, duas cabeças não é casamento. Duas cabeças não faz casamento. Casamento é acordo. Depois pega o vídeo aí,
Ouça mais uma vez, casamento é acordo. Casamento é relacionamento de casado, não inclui 3 níveis: satisfação espiritual, satisfação emocional, satisfação física. Relacionamento de acordo de empresa, de sócio, apenas material e de vez em quando emocional. Relacionamento de amigo, emocional. Relacionamento de 2 indivíduos que não se dão bem, de rivais, gerar insatisfação na vida do outro. Os rivais deixam um insatisfeito com o outro. Então isso não é casamento. Casamento não tem a ver com esse tipo de relacionamento. Nem de amigos que não dormem na mesma cama. Casamento não é eu, casamento é nós. Não é meu prato, é nosso prato. Não é meu guarda-roupa, é nosso guarda-roupa. Não é minha cama, é nossa cama. Não é meu banheiro, é nosso banheiro. Quando você era solteiro, tudo isso existia. Mas quando você casou, isso não pode existir mais. Isso não pode ser relacionamento. Relacionamento de casado exige 3 níveis de satisfação: espiritual, emocional e físico. Quando nós lemos o Salmo 133, no versículo de número 3, o Senhor fala sobre essa questão de se tornar uma unidade. Unidade não é unidos. Unidade é se tornar um. E olha o que ele diz. Quando há unidade, o Senhor envia a bênção e ali a vida para sempre. Quando o casal entende que o relacionamento dele, agora como casado, não é eu e você, mas é nós. Quando o casal entende que o relacionamento que ele entrou já não é mais você e eu, mas é nós. Quando eles não entendem isso, eles não fazem casamento. Eles fazem outra coisa. Por isso que o Salmo 133, versículo 3 diz: onde o Senhor envia a vida e a bênção para sempre. Porque a vida do casal não tem a bênção e não tem vida? Justamente por falta de unidade. Porque o relacionamento de casamento exige unidade. Mas como amigo não, você não precisa ser um com seu amigo. Você não precisa ser um com seu sócio. E você nunca vai ser um com os rivais. Que eu estou falando sobre 4 níveis de relacionamento. Então é importante você ler esse versículo e você trazer para o seu casamento. Por que não há vida no meu casamento? Porque a bênção não está lá, porque não há unidade, porque vocês ainda não são um. Você ainda não é nós, você é eu sozinho, o eu egoísta. Uma outra coisa que nós temos que entender é que esses laços que vão além, esses laços laços físicos que formam um casal, eles se envolvem fisicamente, né? Ele aumenta os níveis emocionais da vida deles, porque eles se tornam emocionalmente um. Eles começam a ser psicologicamente, não, eu não concordo, não, psicologicamente eles passam a procurar ter as mesmas ideias. Ele se torna espiritualmente, porque a espiritualidade atinge o outro dentro do relacionamento. Haja vista que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 14, o Senhor Jesus disse, através da boca de Paulo, que quando o marido consente em viver com a mulher, sendo ela ímpia, ele não a deixe, porque ele santifica ela, ou seja, o espiritual passa a ser um só. Às vezes eu vejo mulheres dizendo, porque eu sou espiritual, meu marido não é. Não. Se você é espiritual e seu marido não é, me desculpe, não é casamento, porque casamento santifica o outro. A unidade espiritual, ela é estabelecida. Eu estou lendo, se você quiser ir, você pode conferir. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 10 até o 16, quando Paulo fala aos casados, diz Deus, não separe, mas quando ele vai falar, mas a você que deseja conviver com uma mulher que não é crente, não a deixe, porque você santifica. De outra sorte, os seus filhos eram para ser imundo, agora eles são santos. Então, o casamento,
Boa tarde, Davidson. O casamento, ele tem que brindar os seus laços físicos, aumenta o seu nível emocional dos dois. Eles psicologicamente, eles têm as mesmas ideias, procuram ter as mesmas ideias, buscar as mesmas coisas, sonhar os mesmos sonhos. Isso é casamento. Porque amigos não têm os mesmos sonhos. A não ser, vamos ser jogador de futebol, sonhos dois. Mas casais têm que ser psicologicamente o mesmo. Eles têm que ser um em vários níveis. Eles têm que atingir muitas áreas da vida dele, principalmente espiritual. Um homem que não exatamente, não é eu, é nós. Quando você era solteiro, você era eu. É minha cama, meu travesseiro, meu carro, meu dinheiro. Aí agora quando você casa, agora é nosso dinheiro, é nosso carro, é nossa casa, é nosso apartamento, é nossa vida. É nossa vida. Já não é mais a minha vida, é a nossa vida. Então, espiritualmente, quando alguém chega para mim e diz: mas eu acho que não tem nada a ver a minha vida espiritual com meu marido. Tem sim. Seu marido, ele depende da sua vida espiritual. E se ele não está espiritualmente preparado, mas ele não é crente, mas você tem, dentro do relacionamento do casamento, você tem como santificá-lo, como trazê-lo para dentro da sua espiritualidade. Os seus filhos eram para ser imundos e eles agora são santos. Casamento se faz com relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, você automaticamente traz o seu marido para se relacionar com ele. Porque vocês, para Deus, vocês são uma só carne. Vocês já não são dois, vocês são um só. Então, espiritualmente, isso vai lhe trazer equilíbrio espiritual. Então, quando você se torna não significa que você poderá perder a sua identidade. Não, você não perde a sua identidade, mas você assume uma identidade. Na próxima aula de casamento, eu vou falar para você a vida depois do casamento, que vai estar dentro da nossa próxima aula. Vamos estar falando da escola, falando de casamento, transformando relacionamento. A vida depois do casamento. O que é a vida depois do casamento? Vai pegar fogo. É na próxima terça-feira. Então, você não perde a identidade, mas vocês precisam construir uma identidade de família. Uma identidade de família. Mas o que é uma identidade de família? Quando os dois estão de acordo. Agora você tem sua identidade, ela tem a dela. Mas vocês estão criando uma identidade de família, um legado. O que vocês vão imprimir na vida dos seus filhos será o legado da identidade desse casal, que fizeram um acordo, que venceram o egoísmo, se tornaram um. A minha identidade eu não perco, a minha esposa não perde a identidade, mas nós somos obrigados a criar uma nova identidade, porque agora nós somos um só corpo com pensamentos e ideias que formaram-se a partir de acordos. Aí você está formando um casamento. A unidade não acontece automaticamente quando você começa a viver junto. Requer um esforço, determinação, um tempo considerável para criar os seus gostos, para estabelecer os seus padrões e conhecer um ao outro profundamente. Aí a unidade começa a nascer. Família é um projeto de Deus, né? Exatamente. Então, se não houver, para se tornar um casamento, uma unidade, você precisa entender que isso não vai acontecer automaticamente. Eu casei, nós já somos um. Não. Vai ter que haver esforço, dedicação, acordos. Vai ter que vencer conflito. À medida que vocês vão aprendendo a se comunicar
com eficácia, resolvendo os conflitos, quanto mais cedo, não é? Melhor. Vocês verão que a unidade de uma identidade de família, de casamento, começa a ser estabelecida. E agora, quando você olhar para o seu cônjuge e ela olhar para você, vocês não vão conseguir olhar para a identidade dele e nem a identidade dela, mas a identidade que vocês construíram, a identidade da família que você e ela fizeram um acordo e agora estão acordados naquilo que é a identidade do casal, naquilo que é a identidade da família. Então, você precisa começar a aumentar o nível de intimidade. Também é importante você definir suas expectativas com clareza, encontrando um meio termo para tomar as decisões juntos. É necessário mostrar importância para outra pessoa, a importância dela para com você, a importância de você para com ela. O casal que entende que eles são importantes um para com o outro, ele começa a criar identidade. Então é importante aumentar suas expectativas. Aumentar a expectativa. Cada dia nós vamos ficar felizes. Aí alguém usa as vãs filosofias do mundo, que diz que casamento não é perfeito. Não, casamento é perfeito. Porque quem fez o casamento foi Deus. E Ele fez o casamento perfeito. As pessoas que entram no casamento, que faz do casamento um relacionamento imperfeito. Por quê? Porque eles não entendem. Relacionamento vem antes de casamento. À medida que nós vamos avançando nesta palestra, eu quero mostrar o terceiro ponto rapidamente, o quarto, que casamento significa formar uma nova geração. Casamento é formar uma nova geração, é construir uma geração melhor. Tanto que quando você vai olhar para o livro de Gênesis, capítulo 6, quando vai falar ali de Noé, de Enoque, daqueles que andaram com Deus, quando Deus decide criar uma nova família, pega Noé e a partir dali ele quis criar uma nova geração. E é isso que acontece quando Deus tira uma mulher de uma família destruída e um homem de uma família destruída, e eles unem esse homem, essa mulher para fazer um casamento. Ele está esperando que esse casal crie uma geração melhor, mais funcional do que a que eles viveram. Mas o que é que acontece? A maioria daqueles que estão envolvidos com o casamento, eles acabam trazendo modelos das suas famílias para dentro da sua família. E em vez deles criar uma geração de um casamento perfeito, eles criam uma geração de um casamento imperfeito, de um casamento vulgar, de um casamento de conflitos. Aí ele diz, não, mas é meu casamento. Não é teu casamento. O teu casamento não pode ser vulgar. Não pode ser esse casamento que você diz ter. Casamento é formação de uma nova geração de pessoas que têm propósito, que têm ideais, que sonham em construir outros. Porque hoje nós vemos se alastrando essa questão de gênero. Justamente porque as disfunções que um casal levou para dentro do casamento, em vez de eles gerar uma geração sadia, eles geraram uma geração tão prejudicial quanto a que eles saíram dos seus lares, da casa dos seus pais. Então, é importante descobrir qual é o propósito do casamento, que é maior do que o casal. Preste atenção, o propósito do casamento é maior do que o casal. Para a maioria dos casais, a resposta que eles trazem para dentro do casamento é que eles têm, casamento dá privilégios, do tipo sexo, de estar junto, de dormir junto. Quando na verdade o privilégio do casamento é gerar filhos.
Perceba que filhos não são herança do pai, nem da mãe e nem do avô. Quando nós vamos ver Deus falando sobre filhos que casais geram, ele está falando que filhos são heranças do Senhor. Herança do Senhor. Então o casamento é para gerar uma geração para o Senhor, com hábitos cristãos, com ideias cristãs. Não é um casamento que você... mas meus pais eram católicos, vou morrer católico. Meu pai era um bandista, vou morrer um bandista. Não. Filhos de relacionamento é uma geração que é herança de Deus. É Deus que herda. E quando Deus herda essa geração, Ele faz com que essa geração se multiplique de um nível que venha destruir aquela geração de incrédulos, de duvidosos. É o que aconteceu lá na saída do povo de Israel. Os filhos que eram herança do Senhor, que gerado pelos aqueles que saíram do Egito, foram os que entraram na terra de Israel. Já os pais tiveram que morrer, porque não são os pais a herança, são os filhos. E Deus deu para os filhos o que os pais rejeitaram. Então, quando aquele povo se uniram, criou uma nova geração, entraram na terra. Que pena que mais tarde eles tomaram decisões parecidas com os dos pais, e aí estragaram aquela geração. Um casal que se une no amor e na educação para treinar os teus filhos, para o tornarem adultos maduros dentro do ponto de vista e de valores de uma sociedade melhor, vai fazer com que essa geração seja a geração que Deus ama. E algumas facetas dessa geração perturbada têm invadido a geração pela qual Deus estabeleceu. Não há como ter um relacionamento quando não se tem, não se cria uma geração melhor. Nós temos que nos tornarmos melhores no nosso relacionamento. Nós temos que nos tornarmos melhores dentro do nosso relacionamento, porque se nós não definirmos que tipo de relacionamento temos, não vamos conseguir definir que tipo de casamento temos. Talvez tenhamos um casamento de sócio, que lutamos para construir bens. Talvez temos um relacionamento, um casamento de amigos, que apenas estamos juntos e gostamos de bater papo e não nos relacionamos com a outra ou de uma outra forma. Talvez estejamos no relacionamento de rivais, que apenas disputamos lugares e posições. Estamos disputando posições como rivais. Se você não definir quem você é no casamento, os seus filhos, que são herança do Senhor, não poderão desfrutar daquilo que o Senhor estabeleceu para você. Precisamos definir o essencial, as prioridades de como começarmos uma família. Não tem como você que é casado não entrar em um acordo, em propósitos para criar o ambiente de um relacionamento de casado. Como eu já estou chegando aí ao final, e novamente lembrando, essa palestra só vai ficar até a meia-noite. Depois de meia-noite ela sai. Então, se você vai assisti-la ou vai compartilhar, compartilhe o mais rápido possível, para que algumas pessoas sejam abençoadas, porque eu vou tirar essa palestra lá do nosso GTV. Nós precisamos entender quais as nossas prioridades e o quanto tempo nós precisamos para mudar o nosso ponto de vista. Precisamos entender o verdadeiro significado do casamento e entender o seu segredo de formar um casal que venha crescer. Na próxima aula nós vamos estar falando que casamento significa mudar, aprender e crescer. Casamento sem relacionamento pode ser qualquer coisa, menos casamento. Porque relacionamento vem antes de casamento. Não queira fazer o seu casamento primeiro do que o relacionamento. Porque quem tenta fazer o casamento
chegar primeiro que o relacionamento, ele não tem casamento. Ele tem apenas uma disputa de poderes, e disputa de poderes não fazem casamento. O que faz casamento são acordos, amor, dedicação, fidelidade, paixão. Isso tudo faz casamento. O que não faz casamento, a gente não põe dentro do relacionamento. Se você quer ter um casamento, melhore o seu relacionamento.